Entrevista com a infectologista Maria dos Remédios, professora da Universidade Federal do Maranhão, sobre a Covid, a pandemia. A pandemia não parou, doutora, e como a gente deve se comportar? Então, obrigada pelo convite. O que a gente está vendo, não só aqui, mas em outras partes do mundo, novas ondas da Covid-19, por conta da circulação, especialmente de subvariantes da variante Ômicron. Então, elas são mais transmissíveis, provavelmente elas escaparam da vacina, ou seja, a vacina não consegue proteger contra essas variantes no sentido da transmissão, de evitar a transmissão, né? A gente sabe que essas vacinas, elas são ruins mesmo para evitar a transmissão, mas elas, nesse caso dessas variantes, elas têm sido, então, menos eficazes ainda para evitar a transmissão. Então, já os laboratórios já estão estudando essas subvariantes para que elas sejam incorporadas nas novas versões de vacinas daqui para frente. Ou seja, nós estamos vulneráveis, nós estamos vacinados, mas não estamos protegidos. E é terrível, quer dizer, as subvariantes pegaram, né? Pegaram qual público? Qual público que está sendo atingido? Quem está morrendo mais? Ou quem tem mais risco de morrer? Quer dizer, o jovem, tá? A criança, o bebê, o idoso? Quem? Porque está todo mundo vacinado, né? Está todo mundo, a maioria está vacinada, então acha que está protegido e não está. E agora, doutora Maria dos Remédios? Então, a vacina contra a Covid-19, as vacinas contra a Covid-19, elas sempre deixaram muito claro, né, os laboratórios, que elas estavam sendo autorizadas para o uso, para evitar a gravidade da doença, consequentemente internação e mortes, né? Então, nenhuma delas é boa para evitar a transmissão, evitar que a gente pegue a doença. Então, é difícil para nós entendermos isso, porque nós estamos acostumados a tomar vacinas que vão evitar que a gente pegue a doença, mas que não é o caso das vacinas da Covid-19. Evitar que pegue a doença, elas evitam, mas assim, elas não são muito boas em evitar que você pegue a doença, até porque é um vírus que sofre muita mutação, tem várias variantes e subvariantes dessas variantes. É uma doença nova, né? Isso, então, uma doença nova, as vacinas, obviamente, também são novas, mas, então, a gente tem, né, um avanço muito grande, porque a gente não tem mais as mortes como tinha antes da população ser vacinada. Então, as pessoas precisam entender isso. Você se vacina para que você não complique, consequentemente, não morra. Quem são as pessoas hoje que têm mais chance de complicar? São aquelas pessoas com mais de 80 anos, aquelas pessoas com múltiplas comorbidades e as crianças não vacinadas, que no caso do Brasil são as crianças menores de 5 anos, né? Não existe vacina autorizada no Brasil para essa população. Então, elas não estão vacinadas, elas têm mais risco de fazer forma grave de morrer. Então, é isso que a gente precisa entender. Esse tipo de doença ela vai acontecer mesmo em ondas, né? Claro que quando você tem uma queda significativa do número de casos, você pode relaxar um pouco as medidas de isolamento, né? Uma série de questões que antes deveriam ser mais rígidas e que nunca foram rígidas no Brasil durante essa pandemia. Então, você flexibiliza um pouco essas medidas, mas depois, quando os casos aumentam, você precisa restringir mais a circulação das pessoas. Isso não está acontecendo, né, no Brasil, até porque o que acontece? No Brasil, nós temos o Ministério da Saúde, né, temos um chefe, um presidente da República, que não aceita essas medidas restritivas. Então, é muito difícil para o Ministério da Saúde, né, um ministro que é político dar medidas contra recomendações do próprio presidente da República. Então, a gente não tem diretrizes do Ministério da Saúde nesse sentido.
Isso é muito ruim, porque nós estamos acostumados, né, mais de 30 anos, com o SUS. O SUS, quem é a cabeça do SUS é o Ministério da Saúde. Claro que tudo é discutido naquelas comissões bipartite, tripartite, que são os estados e os municípios, né? Então, os estados e os municípios esperam as diretrizes do Ministério da Saúde nas doenças de maneira geral. E você praticamente não tem. Então, os estados têm que inventar essas diretrizes, as prefeituras têm que se inventar essas diretrizes, e nesse momento essas diretrizes elas não são populares. Então, se você disser que não pode mais ter evento, agora, nesse momento, vamos dar um exemplo, São Luís, que nesse momento São Luís não deve ter eventos com mais de 500 pessoas. E se o prefeito, por exemplo, né, a Secretaria de Saúde do município decide isso vai ser uma medida altamente antipática, impopular, e aí é um ano eleitoral, né? Então, assim, essas medidas, elas realmente deviam ser diretrizes feitas pelos melhores técnicos do Ministério da Saúde, com as melhores cabeças do Brasil, os melhores pesquisadores, as melhores universidades, definindo essas diretrizes para que estados e municípios seguissem. Então, isso não existe, então tem que ser inventado. Aí é claro que vai depender de cada prefeito, de cada gestor, e é muito difícil no ano eleitoral. E nós, enquanto sociedade, nós também estamos cansados da pandemia. Então, se ninguém disse que é para a gente usar máscara, que não precisa mais usar máscara, a gente acha bom, que bom, não precisa mais usar máscara. É uma definição do gestor estadual, do gestor municipal, a gente acha ótimo. Então, a gente também precisa, né, de alguém para dizer o que a gente deve fazer, para a gente fazer, porque... Mas, doutora, aí também os gestores também não podem ficar como babá do cidadão, né? Porque tem que dizer que usar máscara, tá, todo mundo sabe disso. Aí nos políticos, aí estado, município, já tem a falta de vontade política do próprio presidente. Ele já não é, como a senhora mesmo falou. Agora, prefeito e governador vão, não só aqui no Maranhão, no país inteiro, todo mundo liberou. Em São Paulo parece que está voltando já porque os casos estão crescendo muito. Parece-me, eu não sei se já voltou. Mas o cidadão também tem que ser consciente, né? O cidadão, os políticos, no caso, eles vão fazer o que for melhor, o que a maioria quiser. Então, o cidadão tem que fazer a sua parte, tem que contribuir, tem que... Eu conheço gente instruída, gente... É chato estar 2 anos em casa? É. Mas, gente, já deu para sair, já está dando para sair. Usa uma máscara? Ah, tá, você vai para um São João que... Você vai ser o atípico dali, né? Porque você vai estar com máscara. Mas, bom, cada um faz a sua parte. Ou a senhora acha que eu estou errada nessa situação? Ou é uma questão cultural? Eu acho que a gente tem que ter diretrizes, né? A saúde pública é isso. Você tem um problema, você detecta o problema, como é que você pode evitar esse problema, como você pode tratar e como é que você pode educar as pessoas diante disso. Então, a gente não pode esperar que o cidadão individualmente faça as coisas, não. Precisa dessas diretrizes, né? Precisa de campanhas publicitárias, né? Não existe mais campanhas publicitárias em termos de saúde pública, para chamar a atenção das pessoas para aquele problema e como é que pode ser evitado, né? Não existe. O dinheiro hoje de campanha publicitária, ele vai para os gestores, né? Porque os gestores precisam se autopromover para poder serem reeleitos ou serem eleitos, né? Se é um gestor estadual, ele se promove e depois vai para concorrer a um cargo eletivo, se é, por exemplo, um secretário de saúde, né? Então, você vê que nos últimos anos houve um desvio muito grande dessas questões e a gente, enquanto sociedade, a gente parece assim anestesiado, parece que a gente não enxerga que isso é um problema. A gente olha esses problemas da política, da saúde pública, como se eles fizessem parte da paisagem e que a gente não pudesse fazer nada em relação a isso. Então, eu falo isso de sociedade civil organizada, precisaria também dar respostas, né, cobrar em termos dessa situação. Mas você não vê isso, né? Você vê iniciativas, por exemplo, do Ministério Público, né, que está lá nas suas obrigações de fazer algumas coisas, mas coisas assim
que acabam sendo muito pontuais e que não interferem na prática. Na mudança do comportamento do cidadão, né? E a política hoje no Brasil, ela atrapalha muito, né? Nós estamos num cenário político muito complicado mesmo. Então, até muito estranho, doutora Maria dos Remédios, muito estranho. Agora, diante desse cenário estranho da política, os políticos querendo tirarem proveito, se reelegerem, se manterem no poder, o tradicional. Como é que fica quem tem, por exemplo, a vacina não fez efeito? A, a Covid está se manifestando através dos sintomas, que podem ser sintomas gripais. Qual a sua orientação numa situação dessa? Por exemplo, eu estou com sintoma de gripe. Pode ser Covid ou não. Eu vou fazer o exame e fico em casa, porque se eu vou fazer exame, tem aquela aglomeração, tem aquele monte de gente. E aí? Eu acho que hoje você sabe que aqui no Maranhão, no Brasil, não só, né, no Maranhão, você está circulando vários vírus respiratórios. O SARS-CoV-2, né, que causa Covid-19, nós já sabemos, o vírus influenza e outros vírus respiratórios. Então, eu acho que se você tem questão de bom senso, se a gente está numa pandemia e você tem sintoma respiratório, o que é sintoma respiratório? Coriza, né, água escorrendo do nariz, tosse, dor de garganta. Esses casos de Covid-19, além disso, tem muita aquela fadiga, aquela falta de coragem, a pessoa parece que não vai conseguir se mexer, se levantar, fazer as coisas do dia a dia. Uma dor no corpo, aquela moleza, né? Moleza intensa, né? Aquela moleza que você tem quando está com uma virose, né? Você realmente se sente incapaz de fazer as coisas. Você percebe que seu corpo não consegue fazer coisas muito simples, né? Então, você tem esse sintoma. Alguns estão tendo a perda de olfato e paladar. Então, se você tem esses sintomas, eu acho que é muito melhor você acreditar que está com Covid e evitar sair de casa, né? Algumas pessoas só se convencem que estão com Covid se fazem o exame. Então, vão fazer até de criança pequena o exame, mas tem que fazer, se não... Vamos lá, tem 4 pessoas da família com sintoma respiratório. Um já sabe que é Covid. Por que você precisa fazer dos outros 3? Mas as pessoas só se convencem se fazem o exame dos outros 3. Sim, tá todo mundo com Covid em casa. Sim, mas a gente já sabia desde o início, né? Então, a gente não conseguiu no Brasil, até hoje, houve a pandemia de 18, que era pelo vírus influenza H1N1, que matou muita gente no mundo, é estimado ter matado 100 milhões de pessoas. E a gente, daquela época, muitos países adquiriram o hábito, se você tem sintoma respiratório, a população não vai trabalhar, aquela pessoa não vai trabalhar, ela não sai de casa para não contaminar essas pessoas. Mas nós, até hoje, com mais de 2 anos de pandemia, a gente não adquiriu esse hábito. A pessoa com sintoma de gripe, ela sai na rua, ela fica sem máscara em ambiente fechado, então ela não se importa de contaminar outras pessoas. Por que a gente tem que se importar de contaminar outras pessoas? Porque a gente sabe que quanto mais avançada a idade, menor a resposta às vacinas contra a Covid-19, maior a chance da pessoa se contaminar e fazer complicação e morrer. Então, a gente, quando tem uma doença respiratória, a gente precisa evitar sair de casa para não contaminar outras pessoas, porque alguma dessas pessoas que a gente pode contaminar podem morrer de gripe ou de Covid-19. Então, isso, para mim, é um problema que a gente ainda não conseguiu resolver. As vacinas, a gente tem que lembrar, elas são boas para evitar formas graves, mas elas não são boas para evitar a transmissão. Isso é angustiante, doutora Maria dos Remédios, isso é extremamente angustiante, porque já tem gente que tem resistência às vacinas. Vamos esclarecer essa questão. Quer dizer, as vacinas, as pessoas devem tomar. As vacinas devem tomar para que não se morra, vamos falar bem claro, né? Agora, ela não evita que você contamine os outros.
porque pode desenvolver as subvariantes, mas fale sobre a importância das vacinas, que já tem gente que já não tomou o reforço, não tomou a segunda dose, só tomou a primeira e vira aquela bola de neve. Não adianta tomar só uma vacina, não cumprir o calendário vacinal. Então, mesmo sem que faça efeito, tendo essas 300 mil variantes, a vacina é importante. Vamos esclarecer isso. A vacina é importante, por quê? Porque ela evita as formas graves, consequentemente, as hospitalizações e as mortes. Então, isso já é um grande avanço, né? A gente não tem como comparar 2022, né, com a população já altamente vacinada, com 2021, né? Por exemplo, vamos nem falar em 2020, vamos falar em 2021, que foi quando a vacinação começou, né? Então, hoje nós estamos num cenário completamente diferente. Mas, enfim, é o que nós temos. Então, se estamos vivos até agora, é graças a essas vacinas. Então, a gente precisa, claro que tem chance de, no futuro, ter vacinas melhores contra a Covid-19. Claro que tem chance, né? Provavelmente, a gente vai, a partir do ano que vem, tomar uma dose de reforço junto com a vacina da gripe, especialmente aquela população que é de mais risco de complicar, os idosos, né, as pessoas com múltiplas comorbidades. Então, essas pessoas precisam de doses adicionais de reforço. Devíamos agradecer muito estarmos num país que tem um sistema único de saúde, que a gente não paga essa vacina. Imagina se a gente tivesse que pagar R$ 1.000 por uma dose dessa de vacina. Estaria Cruz credo. desesperado, todo mundo desesperado, atrás de vacina, querendo Não, vacina. doutora, a maioria já tinha, o número de mortes até seria o triplo, né? Quem estaria sobrevivendo estaria desesperado, que seria cruz credo mesmo, por R$ 1.000 a dose de uma vacina, né? Então, e outra coisa, assim, as pessoas têm mania de achar, por exemplo, eu lembrei agora, a senhora falou, a vacina da gripe, quando começou, não, é para matar idoso e saiu uma série de boatos, uma série de coisas que infundadas. Hoje em dia os idosos já tomam, já vão lá tranquilo. E a vacina da Covid é a mesma coisa, gente. E tem mais. A Covid se mata, ela mata, não tem distinção. Se complica, podemos dizer, classificar como se fosse uma roleta russa. Se complicar, pode ser jovem, como pode ser um idoso. Estou errada? Isso, então a gente viu muitos jovens obesos, por exemplo, morrerem, né? Fumantes, pessoas que têm hipertensão, diabetes. Então, qualquer pessoa pode, na verdade, antes de uma virose, complicar e morrer. E, além disso, a gente tem que lembrar, quando você tem muitos casos, né, numa doença dessa, né, que pode complicar e causar internação, você começa a ter muita internação, falta de leito, falta de estrutura para atender as pessoas, porque é muita gente precisando de atendimento ao mesmo tempo. Então, aquela pessoa que está precisando, às vezes, de um atendimento de emergência, acaba esperando tempo demais, quando a interna já está muito grave, né? Fica esperando leite. Isso é um mal mundial, né, doutora? Porque não tá, no mundo não há uma estrutura hospitalar, uma estrutura de saúde para uma pandemia. Isso é uma coisa que, é só aqui no Brasil, é só aqui no Maranhão, não. Vamos com calma. Não, mas depende de como a gente encara, né? Por exemplo, a China. A China não tem hospital, porque a estrutura da medicina na China é diferente da nossa, né? Então, uma medicina preventiva, né? É outro nível de organização do sistema de saúde. Então, se eles não têm hospital para atender as pessoas, eles têm tolerância zero com a Covid. Então, Lockdown. confinamento total, lockdown. Então, não tem opção. A gente não acha normal as pessoas morrerem na porta do hospital sem oxigênio, sem serem atendidas. Não é assim. Então, a maneira que a gente escolheu enfrentar a pandemia foi uma maneira, eu diria, desumana, porque a gente enfrentou, vamos dizer assim, de peito aberto, enfrentando o vírus de qualquer forma, com muita gente adoecendo, com os hospitais superlotados, faltando oxigênio, faltando medicamento, faltando de tudo. Uma parte sobreviveu, outra parte, uma parte considerável morreu, né?
Então, tem a ver com, por exemplo, se fosse outro país, outra sociedade, teria caído o presidente da República, teria caído o governador, etc, etc. Mas a gente não, por quê? Porque os políticos estavam fazendo o que a gente queria. A gente queria ficar circulando, a gente não queria parar nossas atividades, né? Então, eles, na verdade, eles seguiram o que a sociedade queria. Alguns prefeitos, né? Você lembra como o de Manaus, em determinado momento, ele quis, né? Parar tudo e a população não deixou. E depois a gente viu o que aconteceu logo em seguida. Muita gente morrendo, falta de oxigênio. Então, Aí depois a queria chorar o sociedade leite derramado, né? A aglomeração, por exemplo, agora aqui em São Luís, evitar aglomeração nos ônibus, os ônibus andam apinhados, é complicado, é muito. Doutora Remédios, isso me angustia, porque eu vejo que há uma população e é um problema de saúde e que não se resolve, e a própria sociedade, todo mundo como viver, como sobreviver. A gente tem, por exemplo, no transporte coletivo, existe isso porque tem muita gente, então deveria, né, desde o início da pandemia, ter mais ônibus, né, que eles fossem houvesse menos aglomeração. Então, porque você precisa usar máscara, evitar esses locais fechados, evitar aglomeração, e fazer o distanciamento das pessoas. E o correto seria você circular menos. Só que tudo voltou ao normal, né? Todas as repartições públicas, as empresas, tudo voltou ao normal como se não existisse pandemia, né? A gente tem que considerar que são mais de 2 anos de pandemia, né? A sociedade já está estafada mesmo disso, exausta de pandemia, tem gente que não quer nem conversar sobre pandemia, não quer mais nem falar no assunto, né? Então, melhor, vamos dizer assim, esquecer que ela existe, fazer de conta que ela não existe. Mas, infelizmente, isso não resolve o problema, né? Então, o que a gente tem que fazer em relação à Covid-19? O vírus já circulou demais, demais mesmo, então apareceram várias variantes, múltiplas subvariantes. Então, a gente perdeu o controle, é muito provável que a gente fique muitos anos com esse vírus em circulação, ou talvez nunca desapareça, porque circulou demais, né? Então, o que nos resta? Nos resta continuar vacinando, né, com as doses adicionais que forem necessárias para quem já completou e quem ainda não completou, completar, que a gente tenha vacina para nossas crianças menores de 5 anos, né? Então, as crianças, elas fazem, em geral, quadros mais leves, mas é um mito dizer que elas não complicam, elas complicam, analisa esse dado, né? Eu vejo como morreu criança no Brasil, menor de 2 anos de idade, especialmente menor de 1 ano de idade, em 2020, 2021, por conta da Covid-19. Então, muitos recém-nascidos morreram. Então, a gente tem, claro, que vacinar essas crianças para que elas não morram. Bom, e precisa também usar máscara, especialmente em ambientes fechados, especialmente no momento como que nós estamos vivendo, com a circulação de subvariantes altamente transmissíveis. Então, a máscara em local fechado, ela já deveria ter voltado há muito tempo, há muitas semanas, né? A gente já deveria estar usando máscaras em locais fechados, porque é o local de maior risco, incluindo ambientes com ar-condicionado, transporte coletivo. Então, isso já deveria ter voltado a ser feito. Agora, é uma medida difícil. Então, assim, eu acho que nesse momento falta muito consenso, assim, porque a pandemia deu uma piorada grande nesse momento, com alta transmissão. doutora Maria dos Remédios, encerrando assim a nossa entrevista, e se a senhora tiver mais alguma coisa para explicar, eu vou lhe dizer que a senhora acabou de cancelar um aniversário que eu ia neste final de semana, numa casa na praia, que tinha feijoada, passar 2 dias com a família, o filho de uma prima. Quer dizer, diante do cenário, a senhora fez com que eu voltasse, cancelado o aniversário, viu, doutora Maria dos Remédios?
Você vai cancelar o aniversário e ser cancelada da família. É uma coisa difícil, porque você não vai em um evento que toda a família vai, né? E aí você acaba as pessoas lhe hostilizando, porque você não foi. É difícil, mas infelizmente estamos em pandemia, embora a gente esteja cansado, exausto de pandemia, ela não acabou e provavelmente ainda demora a acabar. Então a gente precisa manter todos os cuidados que são recomendados e que a gente já sabe em relação à pandemia, em relação à gripe. Doutora Maria dos Remédios, eu lhe agradeço, peço mil desculpas à família, mas eu fico com a ciência, eu fico com a senhora. E, bom, aqui o pessoal do Vânia Rodrigues News, é isso, gente, é a ciência que está falando, doutora Maria dos Remédios. Muitíssimo obrigada pela sua explicação, pela sua esclarecimentos que a gente até nem tinha despertado em alguns pontos, né? Mas foram outro ensinamento. Nós estamos vivendo agora a época da. Já viemos da época da AIDS, lembro bem, a senhora se lembra da nossa vivência no Hospital do Ipen, quando não tinha nada, nenhum remédio, que morriam as pessoas jovens, Deus do céu. Nós já viemos de várias batalhas juntas, né, doutora? Vamos vencer mais essa e obrigadíssima pela sua atenção. De nada, estou à disposição. Tchau. Tchau.